Oi, babyzinhas e babyzinhos, me chamo Micaela Torre e hoje teríamos as quartas musicais, mas eu vou me desculpando porque eu resolvi fazer o outubro todos de casos, todos sobre casos criminais, mistérios, teorias de terror, entre outras coisas. Então já começa escrevendo, dando joinha de vocês pra me ajudar, porque como vocês sabem eu tô começando agora e eu preciso muito da força de vocês pra gente crescer junto e ter vários casos interessantes. E o caso de hoje vai ser a Garota na Caixa. Em 1977, Colin Steen estava pedindo carona para o norte da Califórnia, onde ela iria para uma festa encontrar um amigo. Ela se julgava uma pessoa que pedia carona muito experiente, tanto é que ela diz que ela deixou passar 2 caronas até resolver entrar na van azul, pois ela viu um casal com um bebê de colo, que era o Cameron e a Janice, e ela se sentiu segura por ver uma criancinha ali e resolveu pegar a carona com eles. Só que 30 minutos após ela ter pego a carona, eles encostaram em um lugar, ameaçaram ela e obrigaram ela a entrar em uma caixa. Foi aí que a tortura de Stan começou ali mesmo, gente. Após ser ameaçada com uma faca, Colin Steen, ela foi obrigada a, colocar uma espécie de caixa de cabeça, no qual não passava corrente de ar, não tinha uma acústica sonora boa. Então, se ela gritasse ou pedisse ajuda, não ia adiantar. Essa caixa de cabeça, ela foi construída pelo Cameron. Então, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Foi tudo programado. Então, tudo que ela fosse fazer, ele já tinha premeditado muito antes, porque ele já fazia isso com a sua esposa. Então, ela, de certa forma, ela foi cúmplice dele para poder se livrar e ter um pouco mais de sossego, porque na cabeça dela, se ele encontrasse outra jovem no qual ele praticasse o sadomasoquismo dele, ela teria um pouco mais de sossego, em paz, e ele só lembraria da outra jovem. Porém, eles tinham um acordo. Ele poderia fazer o que quisesse com essa outra jovem que ele encontrasse, mas ele não poderia ter sexo com penetração com essa jovem, porque a Janice não permitia, certo? Janice viu ali uma grande vantagem de se ver liberta da escravidão sexual que Cameron, seu esposo na época, obrigava ela a fazer. Então, arrumando uma vítima, elas entrando num acordo que não haveria relação sexual com a outra mulher, ficou tudo bem, então a Janice começou a ser cúmplice dele. Eles torturavam, faziam sexo na sua frente, tudo isso eles faziam. Só que no ano de 1978, Cameron chantageando Colin, dizendo que ele era de uma companhia satanista, a The Company, conseguiu fazê-la assinar um contrato como ela fosse escrava sexual, ameaçando ela e sua família caso ela tentasse fugir ou contasse para alguém. Então ela morria de medo porque ele fazia muito terror psicológico, dizendo que ele fazia parte da The Company, que ele era satanista e a Stan, ela tinha muito medo. Então ela acreditava piamente que realmente ele fazia parte dessa companhia, que realmente ele era satanista e que ia fazer muito mal à sua família caso ela não colaborasse. Então ela assinou esse contrato em 1978, dizendo que ela seria escrava sexual dele e que estava tudo bem por isso, e a vida foi seguindo. Só que ela começou a passar de 22 a 23 horas presa numa caixa, que já não era mais só uma caixa de cabeça. Ele fez uma espécie de caixão, que tinha dificuldade também de entrar ar, som, ventilação. E ela passava a maior parte do seu tempo ali, deitada naquela caixão, presa, até quando eles decidissem tirá-la. Fazendo ela acreditar que ele fazia parte da The Company, que a família dela seria torturada, maltratada, violentada, dolorosamente caso ela tentasse escapar ou fugir. Ele começou a criar histórias na cabeça dele e queria que Stan Colin virasse uma espécie de escrava sexual que ele viu num filme francês. Foi aí que a mulher dele começou a ficar incomodada
com o tanto de interesse que ele estava demonstrando na Colin, porque não foi o acordo deles desde então, né? Cameron, muito esperto, deu um jeito de burlar as regras, meio que para enganar a sua esposa. Então ele começou a estuprar Stan, só que fazendo sexo oral, porque ele entendia que se ele fizesse de outra forma, ele estaria meio que quebrando o contrato que ele tinha feito com a sua esposa. E talvez trouxesse problemas para ele. Então ele fazia dessa forma para tentar ludibriar e continuar manipulando a sua esposa e conseguindo ainda torturar a Colin, né, gente? Ela tinha muito medo da The Company, tinha muito medo do que ele poderia fazer com a família dela. Então, a segurança dele começou a permitir que ela tivesse algumas coisas. Ela continuou tendo o cárcere privado dela, mas ele deixava ela sair para cuidar das crianças, fazer alguns afazeres de casa, e inclusive ajudar ele a construir uma espécie de terreno subterrâneo, alguma coisa subterrânea para colocar mais escravos para ele. Então ela começou a ganhar a confiança dele, porque ele achava que ela teria medo demais para fugir ou tentar pedir ajuda. Ela era tanto que mesmo com portas abertas, vizinhos e telefone em mãos, ela não sentia nenhuma vontade de fugir ou se comunicar para pedir ajuda, porque o medo da empresa, da The Company, era muito maior. Então ela entendeu que a vida dela seria aquilo e ela continuou vivendo os dias dela até que um dia o Cameron deixou ela visitar a família. E mesmo assim, ela não pensou em fugir em nenhum momento. A família achou estranho que por mais que ela trabalhasse tanto, ela nunca tinha dinheiro e as roupas dela eram velhas. Mas também não questionaram porque ficou com medo dela se afastar de vez, porque ela passou mais de um ano sem dar notícias. Então quando ela resolveu visitá-los, eles só queriam matar a saudade. Eles não queriam questioná-la, interrogá-la, porque isso, porque aquilo. Eles só entenderam que precisavam ver ela e matar a saudade, estava tudo certo. E mesmo ela visitando eles e tudo, ela não tocou no assunto, não falou nada e não deu a entender nada, gente. A primeira visita que Colin Stan fez à família foi sozinha. Eles até suspeitaram que talvez ela estivesse participando de algum culto secreto pelas roupas velhas e o sumiço. Só que no dia seguinte, ela fez outra visita à família, só que dessa vez com Cameron do lado, fingindo ser o seu namorado. Ele tinha tanta certeza da impunidade que ele foi lá, a família dela, confraternizou, conheceu. Eu vou procurar pra vocês, se procurar, eu vou colocar aqui no vídeo, que ele inclusive bateu até foto com ela na casa da família. Então a certeza da impunidade, do terror psicológico que ele estava botando na Colin era tão grande que ele teve a audácia de ir na casa da família dela. Depois da Colin Stan ter conseguido uma certa liberdade com Cameron, ele começou a ficar um pouco inseguro com isso. Então ele voltou a trancá-la no maldito caixão, gente. E isso durou durante os 3 anos, ela lá trancada todos os dias por ao menos 23 horas. Porque ele temia que ela começasse a cair a ficha e quisesse fugir, entregar ele, ou até mesmo ele ficar sem ela, porque ele já não queria mais nem ficar sem a Janice, a atual esposa, e nem ficar mais sem a Colin. Só que em 1983, gente, Cameron, um belo dia, chegou em casa e falou para sua esposa: Janice, eu quero que a Colin se torne a minha segunda esposa. Janice, ficando inconformada com aquilo, esperou Cameron sair e contou toda a verdade para Colin, falando que não existia rito satânico nenhum, não existia The Company, e assim colocando ela num ônibus para ela poder fugir e encontrar a família dela. Porque apesar de tudo, que o Cameron também maltratava a Janice, que ela queria se livrar de ser a escrava sexual dele, por isso que ela permitiu que ele arrumasse outra escrava sexual. Ela não queria perder o marido dela. Então, quando ele falou que ia colocar a Colin como sua segunda esposa, não restou outra alternativa. Ela entregou ele para Colin, contou toda a verdade. Mesmo Janice contando para a Colin que a The Company existia, mas o Cameron não fazia parte, ela ainda demorou muitos meses para cair na real
e denunciá-lo. Tanto é que na estação, quando ela estava indo embora, ela ligou pro Cameron, informando que ela estava indo embora, que ela já sabia de tudo, que estava deixando ele. E a reação dele foi cair em lágrimas, chorar inconsolavelmente. Não se sabe por que ao certo dessa reação, se ele estava com medo dela denunciá-lo, se ele se apaixonou, se pode falar que um psicopata, né? Porque ele é um psicopata, se apaixona, não se sabe ao certo. Mas os relatos que contam por aí é que ele chorou copiosamente quando a Colin informou que estava indo embora e saindo da vida dele. Apenas 3, 4 meses depois, Colin criou coragem e denunciou Cameron e Janice para a polícia. Ela denunciou também o caso de uma jovem que foi sequestrada anteriormente antes dela e assassinada. A primeira mulher sequestrada pelo casal e morta foi Maria Elizabeth. Maria Elizabeth foi sequestrada em 31 de janeiro de 1976, mas infelizmente, por falta de provas, Cameron e nem Janice foram incriminados por esse homicídio, apenas pelo sequestro de Colin. Janice, a atual esposa de Cameron na época, testemunhou contra ele em troca de imunidade total, gente. Então ela saiu impune, livre, porém em troca disso, ela contou tudo que o Cameron fez. Cameron Walker foi condenada a 104 anos de prisão por violência sexual, sequestro e uso de faca no processo. Em 16 de abril de 2015, ele tentou liberdade condicional, porém foi totalmente negado. Então, no entanto, gente, infelizmente, por causa da nome que eu não posso falar aqui no YouTube, que está acontecendo atualmente no país, entrar em contato com a Colin Stan, informando que ele poderia ter uma possível liberdade em 2021 por ele fazer parte do grupo de risco e ele deveria manter uma liberdade condicional por conta disso. Vê como até isso ficou do lado de um criminoso desse. Colin Stan atualmente está viva. Ela ajuda mulheres vítimas de violência sexual. Colin atualmente deve estar com 59, 60 anos de idade. E o mais interessante nessa história é que nas entrevistas ela conta que o irônico é que, de certa forma, ela deve a liberdade à mulher que ajudou a sequestrá-la, né, gente? Ela conta que, de certa forma, isso é meio perturbador e deixa ela bem confusa, né? E até hoje ela sofre com dores crônicas na coluna porque ela passou 3 anos consecutivos ali deitada em uma caixa de madeira, em uma mesma posição, sem conseguir se mover e ter sequer conforto que um ser humano precisa, que é o básico, né? Então ela sente dores crônicas até hoje. E as últimas notícias que eu também tenho da Colin Stan é que atualmente ela é psicóloga e ajuda mulheres em situação de violência sexual, gente. Então é isso, esse foi o caso de hoje. Eu gostaria de pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, estou sempre avisando por lá sobre o vídeo novo que vai sair, certo? E se inscrevam também aqui no canal, ativem o sininho, deem um joinha, vai me ajudar muito, porque eu tô começando agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver sugestão sobre outro caso, comenta aqui embaixo para poder eu pesquisar e trazer aqui para vocês de uma forma bem legal, bem lúdica, que a gente possa entender junto. E se vocês tiverem mais alguma sugestão, também deixem aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo caso. Tchau!